Olá pessoal querido do YouTube, sejam bem-vindos aqui à minha janela da cozinha, aqui na Flórida, nos Estados Unidos da América. Estou aqui porque gostaria de compartilhar com vocês a minha violeta. Estou tendo um problema com a minha violeta. Na verdade são duas, né? Mas essa aqui que está mais debilitada no momento. Já procurei informações na internet, né? No Google, no YouTube. Não tem nenhum vídeo que fale dessa problemática aqui. Que é quando a violeta tem as folhas murchas. Ela começou a murchar as folhas. Porque essas violetas aqui, elas são muito formosas, assim. Elas enchem muito espaço aqui. Essa é a minha janela da cozinha. E eu vou colocar assim um pouquinho mais próximo dela. Porque aqui também bate a claridade lá de fora e às vezes não fica bem visível, né? Mas para que vocês olhem as folhas dela. Estão murchas, até um pouco dobrada, tá? Olha. Elas estão sentindo. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu já tenho essas violetas aqui por anos. Mas a mãe delas, eu acabei perdendo com a mesma problemática alguns anos atrás. E essas aqui já são primeira, segunda geração daquela que eu perdi. Mas a mãe dela eu perdi dessa mesma forma. Ela tinha crescido muito, já não cabia aqui na janela da minha cozinha. E eu coloquei ela na varanda. E na varanda ela teve esse mesmo problema, que era um excesso de calor. Eu achei que era o excesso de calor. Mas plantas são plantas, a gente tem que estar sempre observando, né? E esse ano minhas violetas aqui, elas acabaram de dar flor e tiveram essa problemática aqui de murchar as folhas. Eu tenho ar-condicionado em casa. Aqui na cozinha ele não é tão forte, é moderado. Ela começou com um problema aqui porque eu achei, deve ser o calor, porque aqui também bate o sol. O sol forte, né? Depende do dia, do horário do dia, tava batendo o sol. E eu troquei ela de lugar, coloquei na janela da sala, que não bate o sol direto sobre a violeta. E o que aconteceu? Ela continuou murchando e pegando o mais frio do ar-condicionado. Na mesma ocasião, observe como essa está, né? Na mesma ocasião, essa daqui estava com a mesma problemática, mas ela já acabou se recuperando um pouquinho. Tá. Ela já se recuperou, assim, mais ou menos 90% do que essa aqui, tá? Ela já voltou, porque o natural dela fica tudo assim, com os caules longos, né? É uma ou outra, assim, que está um pouquinho caída, tá? Mas ela já se recuperou bem. Então, depois de analisar as plantas, né? Ela acabou de florir. Eu tenho que retirar a haste floral ali, né? Ela acabou de se recuperar. Mas essa aqui, hoje eu tirei ela da janela da sala, que tá muito frio. Ela continua, agora eu sei que ela está com frio. Um dos motivos é o frio. Mas não é só esse motivo, tá? Eu quis aqui mostrar para vocês, porque eu estou fazendo... já havia começado aqui a retirar as hastes florais dela, só deixei as florzinhas. Mas apesar de todo esse sofrimento, ainda ela continua florindo, tá? Porque ela floresce o ano inteiro aqui. Termina uma floração, vem outra, ela é uma gracinha.
E eu já tenho elas por mais de 5 anos, sabe? Desde a mãe delas, então, uns 6 anos ou mais. E foi uma plantinha que eu obtive através de uma folhinha, sabe? Na ocasião, eu ganhei da minha amiga uma folhinha que eu tinha pedido para ela. Fiz a mudinha, daí tive a planta mãe, que era a coisa mais linda, a mãe dessas. Ela floria muito, dava mais flores do que folhas. Mas eu perdi a mãe pelo mesmo problema das folhas murchas. Essa aqui já se recuperou, ainda tem uma bem murcha aqui. Mas essa aqui ainda tá toda... Eu já tirei ela ontem à noite lá da janela, mas ela ainda tá com todas as folhas murchas, tá? Na parte, assim, inferior, né? Só está o centro ali. E ainda tem umas folhinhas sentindo também, dobrando, né? É murcha. Sinal, quando a planta está assim, é sinal que ela está sofrendo com desidratação, né? Que é o primeiro sintoma de desidratação numa planta. Mas eu tenho aguado ela. Só que a água também, em excesso, também não é bom, né? Mas o que eu fiz para essa aqui, eu dei uma mexida na terra dela, ela tava com o caule assim, bem, assim, visível. Eu coloquei terra em cima do caule totalmente, tá? Eu acho que isso que tava fazendo ela desidratar. Porque analisando, assim, a violeta também é uma planta da floresta, tá? É natural da África, né? Esse aqui é africano, violeta africano. E elas vivem na floresta, né? E as orquídeas também. E eu tive o mesmo problema com orquídea, que eu tenho lá fora, né? Na minha mesa, na varanda. Que ela também vivia desidratada. Eu estava lutando com a muda há muitos anos e eu não conseguia nada resolver o problema de desidratação. As folhas sempre dobrando, falta de água, assim, enrugadas, né? E eu coloquei na minha orquídea, eu coloquei, assim, aquele substrato, né, de orquídea, que é bem levezinho. E exatamente o nome, eu não lembro, né? Mas é tipo assim, um substrato bem levezinho, não é casca d'água. E aí eu coloquei em cima de todas as raízes dessa orquídea. Falei, eu vou agasalhar ela com esse substrato. É aquele substrato que vem sempre nos arranjos de orquídea, tá? Que não é as casquinhas de árvore, madeirinha. Aquele substrato que é meio fofinho. Eu agasalhei todas as raízes dessa orquídea e ela se recuperou, tá? Ela começou a produzir folhas novas. Quer dizer que elas estavam desidratando lá fora, a orquídea, por por estar as raízes expostas ao calor. E é a mesma coisa que está acontecendo com essa aqui. No momento que eu coloquei terra, cheguei terra no caule da orquídea, assim, que está próximo das raízes, né? Ela melhorou assim 90%. Mas o ideal que eu quero fazer, né, ela melhorou 90%, é trocar completamente o substrato por uma terra nova. E essa aqui ela é bem erguida, tá? Porque ela também toma sol, assim, claridade perto do caule, assim, que está perto da terra também, né? E ela melhorou bastante. Então, nessa aqui eu já vou trocar completamente o substrato. Tem uma terra nova aqui, que está preparada para fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que salvar minhas orquídeas, porque a mãe delas, né? Na verdade, a mãe seria a avó delas, tá? Elas já são a segunda aqui, ó. Essa é a segunda geração. Essa aqui já é a terceira, essa aqui já é filha dessa ali, tá? Que era uma mudinha que tinha e eu coloquei aqui. Eu já dei elas de presente também, né? Já dei de presente, né? Sempre quando floresce, porque eu só tenho esse espaço aqui que elas amam, por sinal, né? Mas quando elas crescem muitas vezes começa
a cortina bater quando fecha, né? E eu tentei mudar, mas é o espaço ideal para elas. O sol daqui não está fazendo mal para elas, não. E sim, elas estão desidratadas pelo ar-condicionado, né? E até pelo sol um pouco, mas não é o sol em si. Porque eu retirei ela daqui para ver se ela melhorava, ficou um tempo e não se restabeleceu, né? Então quer dizer que não é a janela o problema. É uma desidratação que elas estão sofrendo com o passar dos anos, né? E para não perder, é trocar então o substrato, tá? Eu fiz esse vídeo para vocês, não tá muito boa, por causa da luz da janela que tá refletindo aqui. A filmagem, assim, tá meio embaçosa, né? Mas que vocês notem aí o que realmente estava acontecendo com a minha orquídea, porque as folhas murchas, dobradas, eu acho que ela tem depressão, né? Então, nós temos que reanimar ela, né? E vai ser troca do substrato, terra nova, com bastante nutrientes. E cuidar, né? Sempre ter terra assim no caule dela, porque é pelo caule que ela está se desidratando, né? Molhar com réguas moderadas, né? Porque excesso d'água também pode ser prejudicial, né? Prejudicial não, prejudicial. Olha a linguagem aqui. Ai, ai, ai. Ai, eu já nem sei o que eu tô falando mais, né? Desconsiderem aí, tá? Mas acontece às vezes. Aí certas palavras enroscam, né? Prejudicial. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se a orquídea de vocês tem esse mesmo problema de folha que tá murcha, que tá enrugada, isso é sinal de desidratação na planta. Ah, mas eu coloco água. Não é só água, tá? Às vezes o calor em excesso também, né, causa desidratação. Quando acontece isso na orquídea, que você tá com uma orquídea no vaso e ela não vai para frente, tá toda dobrada as folhas, você agasalha as raízes dela, vai proteger do calor, que pode desidratar, dos ventos também, né? O vento desidrata a planta. E aqui no meu caso também é o ar-condicionado, tá? Que desidratou essa pequenina aqui, que é a filha dessa, que essa aqui já conseguiu se recuperar aí um 90%, né? E nós ainda vamos trocar todo o substrato com cuidado, né? Porque tem raízes, remover com muito cuidado, né? E elas vão ficar bem, porque elas vão ter terra nova, substrato novo, e vão chegar bastante terra, assim, próxima do caule delas também, agasalhando. Assim, na parte da raiz, tá? E deixar mais exposta também a claridade, que vai evitar, assim, de pegar fungo, né? Ela não tem fungo, tá? Uma técnica que eu faço, porque aqui também tem o ar ligado, né? Um ar mais fresco, sempre eu coloco o dedinho para ver se ela tem água ou não. Se ela tá seca, eu ponho, como tá perto da janela, eu ponho água sempre que eu vejo que ela está seca, mas não em excesso, tá? Elas amam esse cantinho aqui. As orquídeas também, mas eu tive que tirar daqui porque já não tinha espaço. Eu só tenho essa partezinha aqui, que é um ladrilho de mármore, né? Não é muito grande, então, né, se cresce muito orquídea, às vezes estava batendo, né, as folhas fora, e aqui é pia de lavar louças, né? Aí eu coloquei lá fora as minhas orquídeas, mas elas amavam, sabe, a janela daqui. É um lugar que elas amam, e aqui elas vão ficar, tá? Mas então é isso, vocês têm que, se isso acontece com orquídeas de vocês, e com violetas africanas, folhas murchas, é sinal de desidratação. O que fazer? Se possível, troca o substrato e observe assim o caule, né? Que esteja bem protegido, assim, com terra, tá? Para que elas não percam umidade
e desidratem as folhas, tá? E rega moderada, sempre observando. E também a idade, né? Essas orquídeas aqui, elas já têm mais de 3 anos por aí, produzindo flores, né? Então, elas estão precisando de um tratamento, de um carinho especial aí. E é observando as plantas que a gente acaba descobrindo o problema delas, através da observação. Tudo isso na natureza, né? O comportamento das plantas, né? Se você observa o comportamento delas, você pode saber o que realmente está acontecendo, se elas estão estressadas, se elas estão tristes, o que é que está causando o estresse, a tristeza. As plantas também são como os seres humanos, elas passam por processos, momentos, né? Mas, enfim, descobrindo aí o que está causando, né, o estresse nelas, a gente consegue cuidar delas com carinho, que elas se renovam. Porque na natureza tudo é perfeito, né? Compartilho com vocês, é isso, né? Que eu queria passar para vocês, porque vocês não vão encontrar aí o que fazer com uma planta, né? Que está com as folhas murchas. E vocês têm tentado de tudo e não sabem o que está acontecendo. Elas estão perdendo nutrientes, né? E precisam de ajuda. Mas tem florzinha aí, sinônimo de esperança, porque elas são assim. Elas nunca deixaram, mesmo tristes, estão produzindo flores, né? É a natureza perfeita que Deus nos dá. Abraços no coração. No futuro vocês vão ver essas orquídeas novamente muito fortes, né? Majestosas. Planta linda de Deus, né? São as únicas que eu tenho, tá? É da mesma família, mesma cor. Aquele abraço no coraçãozinho de vocês, onde quer que vocês se encontrem. Perseverança sempre, que Deus abençoe o trabalho de vocês, os projetos de vocês. Até o próximo vídeo, então, e obrigada sempre pelo carinho, pela participação. Amo vocês.